O Brasil pode ser o próximo alvo do Irã? A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil já emitiu o alerta. Até que ponto o posicionamento do Brasil pode afetar as relações com o Irã? É sobre isso que irei falar neste vídeo. Iremos analisar alguns pontos para a gente debater. E recomendo que você assista até o minuto final, pois esse vídeo é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Falar de História. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação para você receber todos os vídeos do canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio de cada dia. Não se esqueça também de deixar o seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma. A crise entre Estados Unidos e o Irã está bem longe de acabar. Inclusive, recentemente o governo iraniano realizou novos ataques contra bases militares no Iraque. A grande questão para a gente debater, para a gente analisar, é até que ponto o posicionamento do Brasil em relação a toda essa tensão pode afetar a relação com o Irã. Afinal de contas, o atual governo brasileiro já deixou bem claro o seu alinhamento com os interesses do atual governo norte-americano. Os Estados Unidos já demonstrou preocupação com os americanos que vivem aqui no Brasil, uma vez que esses americanos podem ser alvos de ataque de iranianos que também vivem no Brasil como maneira de retaliação à morte do general Soleimani. Especialistas dizem que o Irã não vai atacar diretamente as forças dos Estados Unidos, mas, por outro lado, os iranianos espalhados pelo mundo podem atacar de forma isolada os cidadãos americanos. De acordo com uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, os Estados Unidos emitiam um alerta para os americanos que vivem aqui no Brasil. Inclusive, a embaixada em Brasília sugeriu que esses americanos que moram em nosso país tenham o máximo de discrição possível para evitar qualquer tipo de ataque por parte de iranianos que também moram em nosso país. Esse alerta também foi emitido por outras embaixadas americanas espalhadas pelo mundo. Em sequência, o governo iraniano cobrou explicações do nosso país. O governo iraniano convocou representantes do nosso país para esclarecer o posicionamento do Brasil nessa atual crise internacional. Afinal de contas, o Itamaraty publicou uma nota oficial onde ficava bem claro que o Brasil está mais alinhado com os Estados Unidos e o Irã, por sua vez, quis saber o que de fato está acontecendo. Esse triângulo amoroso entre o Brasil, os Estados Unidos e o Irã é algo bem complexo. O Brasil deve permanecer neutro? O posicionamento do nosso atual governo pode fazer com que o Brasil se torne alvo do Irã? Até onde essa neutralidade pode afetar o nosso país? De acordo com diplomatas entrevistados pela BBC, toda essa incerteza pode ter impacto na diplomacia, no comércio e na segurança. O Brasil, ao longo de boa parte de sua história, soube usar muito bem a neutralidade a seu favor, principalmente em relação às crises no Oriente Médio. Isso possibilitou ao nosso país a ter boas relações diplomáticas e comerciais com todas as partes. Isso fez com que o nosso país conquistasse o prestígio em organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio. Quando se trata de boas relações diplomáticas e comerciais com países no Oriente Médio, o próprio Irã é um bom exemplo que no ano passado exportou do Brasil mais de 2,1 bilhão de dólares. No entanto, a grande dúvida dos especialistas diplomatas é como será a reação do Irã frente a esse alinhamento do Brasil e dos Estados Unidos em relação a essa crise entre os iranianos e os norte-americanos. Porque do mesmo jeito que o Brasil levanta essa bandeira de neutralidade, o Brasil foi um dos poucos países que se manifestou abertamente em apoio à ação militar dos Estados Unidos. A grande pergunta: até quando o Irã vai aceitar isso? Esse posicionamento do Brasil pode afetar a expressiva parceria comercial entre o Brasil e o Irã. O professor de Relações Internacionais Carlos Gustavo Podio levantou uma questão interessante na entrevista concedida à BBC. De acordo com o professor, abre aspas,
o Irã pode promover embargos a produtos brasileiros. No momento em que o Brasil tenta se integrar no mundo, o Irã é um mercado importante que, pragmaticamente, seria interessante o Brasil manter. Fecha aspas. Ainda de acordo com o professor, se as relações entre o Brasil e o Irã se deteriorarem, isso pode afetar o setor exportador do Brasil. Além da questão da diplomacia e do comércio, tem também a questão da segurança. Existe uma grande dúvida sobre se o posicionamento do Brasil pode deixar em perigo os cidadãos e os diplomatas brasileiros que vivem no Oriente Médio, se o posicionamento do Brasil possa fazer com que os brasileiros virem alvos dos iranianos. Existe também uma preocupação muito grande com o grupo armado Hezbollah, no Iraque, que teve alguns dos seus membros mortos nessa ação dos Estados Unidos que parou o mundo. O professor Podio fez outra observação interessante para a gente debater. De acordo com o professor, a tendência é que o Irã ataque não só os Estados Unidos, mas também os seus aliados mais fortes. Se o Brasil passar a ser percebido pelo Irã como um aliado forte dos Estados Unidos, possivelmente os brasileiros passarão a ser alvos dos iranianos. Por outro lado, há quem defenda a tese de que o Brasil, nesse momento, não oferece qualquer tipo de ameaça para organizações e países no Oriente Médio. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!